Convido aos amados irmãos a abrirem a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pai querido, nós recebemos a Tua palavra como justas, como verdadeiras, e queremos, Senhor, ser tocados nesta manhã, não como os mestres da lei possam transmitir, mas mediante, Senhor, a Tua autoridade, que está presente através do Teu Espírito, que seja esse o ministrador nesta manhã, em cada coração, em cada vida. Oh Deus, que nós venhamos diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, e o Senhor traga, Senhor, esse entendimento, para que possamos, Senhor, nos estabelecer, fincar ou construir o nosso alicerce, Pai, que tanto será útil para o tempo devido. Peço, Senhor Deus, que libere sobre cada irmão, sobre cada vida, Senhor, nesta manhã, e assim nós te agradecemos. Amém, amém. Se assente, meu amado. Aleluia. Aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica. Jesus, ele chama a estes de o ser humano sábio, aquele que tem sabedoria, aquele que tem discernimento. Interessante, meu amado, que esse capítulo 7, Jesus estava transmitindo o seu sermão, conhecido como o Sermão do Monte, e aqui no capítulo 7 ele encerra com essa parábola. Interessante que Jesus ele está transmitindo, e ele vai tocando em pontos importantes. Ele, antes de chegar a falar sobre a importância do alicerce, ele fala sobre a porta e o caminho, que é o que está descrito no versículo 13. Ele faz uma demonstração que nós devemos entrar pela porta estreita. Olha que interessante, meu amado, quando você chegou a essa igreja e adentrou, você vê que essa porta ela não é nem tão ampla, mas nem tão estreita assim. E você passou, eu creio que ninguém teve dificuldade para passar por essa porta, amém, meu amado? Eu creio, amém? Passou tranquilamente pela porta. Mas Jesus está dizendo que a verdadeira porta, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir até o Pai se não for através desse caminho. Esse verdadeiro caminho e essa verdadeira porta, ele diz algo, que ela é estreita e o caminho é difícil. Mas, no contraponto, ele diz que larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Para que você, então, note que
numa situação em que há uma demanda correndo ou partindo para um lugar, às vezes é fácil o acesso à porta larga, mas a porta é estreita, que muitos não vão escolhê-la, que muitos não vão querer entrar. Jesus ele faz algo que nessa advertência que nos faz refletir. Ele diz o seguinte, que muitos poucos, ou apenas uns poucos, encontram esse caminho. Muitos poucos vão entrar, meu amado, por essa porta. Por que será que Jesus disse isso? Interessante, hoje pela manhã nós estávamos estudando o livro de Romanos, no capítulo 10, onde estabelece algumas coisas, e parabéns aos irmãos pela aula que estão ministrando. Faço um convite aos irmãos a estarem presentes para participarem. E aí falava que não é pelo o nosso esforço e nem por aquilo que nós fazemos, mas é a outra essência, é por aquilo que nós estabelecemos através do levar a cruz. A cruz estabelece esse caminho estreito, essa porta estreita, ao qual eu vou ter que morrer para mim mesmo, para poder então Jesus crescer e nascer em mim. Aquele que permite isso em sua vida, terá dificuldades, Jesus disse que terá. Ele aponta que esse caminho é um caminho difícil, e ele diz que a porta é estreita, mas esse caminho que é difícil e a porta que é estreita, ele diz que conduz à vida. O caminho fácil conduz então aonde, meu amado? À morte. Por isso nós temos que tomar cuidado com as facilidades que muitas vezes criamos no próprio Evangelho. Às vezes você olha para a palavra e diz, eu penso dessa forma, ou eu creio que seja assim, e você vai estabelecendo a sua justiça própria, você vai estabelecendo um padrão de vida, de conduta, que você criou, ou que você está observando outros ao seu redor, mas Jesus disse que o padrão é Ele. Meu amado, não ligue para aqueles que estão ao seu redor, olhe para Jesus, olhe para o que Ele deixou. Ele diz, quem ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem que é sábio, ou ao ser humano que é sábio. Então ele fala sobre esta questão, ele introduz então uma revelação, e ele faz uma pergunta, quem entra então no reino de Deus? Quem poderá entrar neste reino? E aí novamente no versículo 21 ele traz uma outra questão, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meu amado, o que você conclui dessa menção de Jesus? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Porque a boca, ela pode dizer muitas coisas. A boca, ela pode proferir muitas coisas. Mas, como está você por dentro? Muitos dizem, Jesus é o meu Senhor. Mas não entendem aquilo que Jesus mesmo disse, que há uma necessidade de você discernir. Se você diz que Jesus é o seu Senhor, então você obedece. E ele mesmo disse que aquele que obedece às minhas palavras, esse verdadeiramente me ama. Olha onde o Senhor, ele começa a linkar uma coisa com a outra, e vai aprofundando mais, e vai estreitando mais, ele vai dando mais luz. Aquele que ama o Senhor é aquele que pratica o que ele ensina. Esse é o nosso desafio, meu amado. Se nós realmente amamos ao Senhor, precisamos nos permitir submeter ao que Ele estabelece. E Ele diz, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso não vos conformeis com este mundo, mas permitais que a sua mente seja o quê? Transformada. Para que você possa experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade do quê? Vontade de Deus. E aqui ele está dizendo, aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse entrará no reino. Entende, meu amado? Por isso,
Se há uma divergência com a tua mente e com as coisas que estão descritas nessa palavra, você tem que clamar: Senhor, renova a minha mente, me ajuda. Você não pode se levantar como um embate contra a palavra. Você não pode criar uma nova doutrina. Você não pode estabelecer uma nova forma de se viver o Evangelho. Nós precisamos clamar pela misericórdia. 2024, o ano de clamarmos pela misericórdia. De tantas coisas que temos dentro de nós, de tantas coisas que permeiam os nossos pensamentos, de tantas coisas que muitas vezes a carne tenta te empurrar para longe do Senhor. Nós precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Como o publicano que nem ousava olhar para o céu, mas ele disse: se propício a mim, pecador. Nós precisamos, meu amado, porque ele diz o seguinte: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado no teu nome? Veja isso, meu amado. Muitos vão profetizar no nome do Senhor. Ele diz: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei. Olha o que Jesus vai dizer. E eu creio, meu amado, e oro e peço, e com certeza Ele não vai dizer para ninguém aqui. Essa é a minha oração, que Ele não dirá nessas palavras a ninguém aqui neste lugar: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Já pensou isso, meu amado? Você entende que não é pelo que você faz? Porque você pode pregar, você pode expulsar demônios, você pode até realizar milagres, porque nós estamos falando de um nome que está acima de todo nome. E o nome do Senhor, Deus zela por ele. E você pode até usar esse nome indevidamente, e coisas podem até acontecer. Mas a sua alma, meu amado, só essa comunhão com Cristo, só o estabelecer, de você e o Senhor a cada dia, vai poder definir algumas coisas. Aí nós vemos aqui que Jesus ele estabelece uma relação direta com a obediência. Ele estabelece uma relação direta com aquilo que foi revelado, e ele intitula então a esses homem sábio, ou colocando para os dias de hoje, o ser humano sábio. Quem quer ser sábio aqui, meu amado? Então obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra. Cada dia vai ficar mais difícil, cada dia essa cruz que o Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ela vai ficar um pouco mais pesada. Cada dia você vai ter que renunciar mais, porque a palavra diz que o sujo ele vai se sujar mais, mas o limpo ele vai se limpar mais. Nós estamos chegando na bifurcação de uma grande estrada. Até aqui você pode de repente andar juntamente com outros, mas a palavra diz que está chegando o tempo que esse caminho vai ser separado. E a cada vez que passe mais e mais tempo, vai ficando mais distante, mais distante, mais distante, mais distante, a ponto daqueles que estão do outro lado não conseguirem mais retornar para esse, e aqueles que estão nesse caminho vão estar firmes com o mesmo propósito e não vão negar a sua fé e vão até o final. Diante disso, meu amado, nós vemos aqui que o homem sábio, ou o ser humano sábio, é aquele que constrói. Aqui no nosso bairro nós estamos vendo muitas construções. E aí você vê a importância do alicerce. E cada andar que sobe, cada andar que sobe, e cada andar que sobe, você pensa: será que o alicerce está bem firme? Foi bem feito? Por que você pensa dessa forma? Porque se não estiver bem montado ou construído o alicerce, o que acontece com a construção, meu amado? Ela cai. Porque Jesus ele disse: virá tempos de adversidade. Jesus diz que o tempo adverso ele virá. A Bíblia diz que a partir do momento em que o dia está chegando, o mundo ele vai reagir, ele vai contrair, ele vai agonizar,
Meu amado, nós temos visto hoje a natureza agonizando. A humanidade está agonizando. Tudo que o homem estabeleceu está agonizando. Por quê? Porque tudo isso será aniquilado. A Bíblia fala que o perfeito estabelecerá aquilo que é eterno, e o que é imperfeito será destruído. Mas aquele que está firmado no Senhor, aquele que tem a sua alma em Cristo Jesus, esse se torna parte daquilo que é eterno. Meu amado, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você faz parte daquilo que é eterno. E essa eternidade é com o Senhor, é com Cristo, é para todos sempre. No contraponto aqui nós vemos que a palavra fala do homem insensato, ou o ser humano insensato. Está relacionado à falta de sabedoria e discernimento. No devocional de hoje, foi falado da tribo de Issacar. Eles tinham habilidade da ciência. E essa ciência era a habilidade de prever ou detectar a movimentação de Deus. E quando eles identificavam, olha, Deus está conduzindo, está nos levando para este caminho. Ali a Bíblia declara que todos os seus irmãos ouviam a esses que tinham sabedoria. Tanto é que Jesus diz, vocês sabem discernir o tempo. Às vezes você levanta pela manhã e diz, hoje o dia está meio estranho, né? Hoje eu vou levar uma blusa a mais. Hoje isso ou aquilo, os nossos avós, eles eram ainda mais precisos nisso, né? Eles sabiam, né, o que iria acontecer no tempo. Jesus disse, vocês sabem prever o tempo. Contanto, vocês não têm discernimento das coisas que estão aí diante de vocês. Meu amado, por que será que nós não conseguimos ter discernimento das coisas que estão diante de nós? Será porque nós temos medo daquilo que está por vir? Será que nós estamos ignorando aquilo que Jesus mesmo já estabeleceu? Porque se aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus, ele disse, está consumado, ele ascende aos céus, e ele faz uma promessa que um dia ele voltará, e cada ano que passa significa que mais próximo nós estamos. Se na época do apóstolo Paulo, ele se incluía naquele que iria ver aquilo que o Senhor prometeu, eles aguardavam e esperavam a volta de Cristo para aquele tempo, e hoje, meu amado, o que você pensa? Se eles esperavam naquela época, e nós hoje? Mas o que tem acontecido? Tem acontecido o contrário. As pessoas estão, como o próprio profeta Jesus declarou, casando-se, dando em casamento, e não se dão conta de que logo a porta da arca se fechará. Esses são os insensatos. Esses são os que não têm discernimento. Esses são aqueles que não param para pensar sobre isso, para que possam buscar ao Senhor em todo o tempo, para que possam realmente olhar e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou identificando algo dentro do meu coração, eu estou identificando algo na minha mente, eu não sei, Senhor, como resolver isso, tem misericórdia de mim. E aí você vai encontrar, sabe o que, meu amado? A força que vem do alto, o poder que se manifesta na nossa fraqueza, na nossa limitação, quando você realmente se rende por completo e vai entender, se não for a misericórdia do Senhor, o que será de mim? Diante disso, meu amado, o versículo 26 diz, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem já foi na praia? Não é fácil construir lá na areia? Rapidinho você levanta um castelo, uma montanha, e você passa lá às vezes um tempo brincando com seus filhos, com seus netos. É uma alegria só. Mas daqui a pouco a maré sobe e todo o trabalho que você teve, o que acontece, meu amado? Se perde.
A Bíblia fala que todo o nosso trabalho poderá ser queimado, sem ter nenhuma utilidade. A facilidade que muitas vezes nós trazemos para o nosso dia a dia pode cobrar algo lá na frente. Esse fazer o nosso alicerce de qualquer jeito nos custará caro. A Bíblia fala que o fundamento, e o principal fundamento, é Jesus Cristo. Por isso, meu amado, a Bíblia diz que aquele que faz da sua vida com o Senhor uma facilidade, negocia como Esaú negociou as coisas espirituais, estabelece uma outra forma de conduta, uma outra forma de entendimento, e o pior, às vezes ensina a outros que estão ao seu redor a mesma coisa. A Bíblia diz que grande pode ser a ruína dessa pessoa, porque ele não está estabelecendo o alicerce. Jesus afirma que o alicerce é o pilar de sustentação, é aquilo que vai fazer com que você permaneça, e o seu alicerce, ele precisa estar firmado na rocha que é Cristo. Diante dessa introdução que eu trago para os irmãos, eu paro aqui para perguntar se vocês estão compreendendo a importância do alicerce. Vocês conseguem entender, meu amado? É importante ou não o alicerce? Só que o alicerce, às vezes, ele não é muito visto. O alicerce, quando você passa numa casa, numa construção, você não enxerga ali o alicerce. Às vezes o alicerce é desprezado. Ele é desprezado, às vezes você não dá muita importância naquilo que está por baixo. Mas lá na frente, no momento de adversidade, em que você necessitará de uma força estrutural na base, é aí que você se preocupa. Quantas pessoas, quando começa a chover, começam a se preocupar com o alicerce? Começam a se preocupar com a cobertura. São nessas horas, meu amado, que Jesus está dizendo que vai se estabelecer verdadeiramente aquele que está firmando a sua vida em Cristo. Nós estamos chegando nesse tempo em que você vai necessitar mais e mais, na parte emocional, na parte do seu coração, na parte da sua mente. Nós precisamos nos estruturar através da palavra, através da oração, através do exemplo de Cristo. Tudo isso são bases para nós. Vai chegar um tempo em que você não vai conseguir olhar ao redor e encontrar nada de base. Você não vai poder usar como referência. Nós já estamos vivendo esse tempo. Às vezes você pensa que vai vir uma mensagem e alguém está trazendo uma mensagem de Deus, e aí você presta atenção naquilo e começa então a desvirtuar. Você entra ali na internet, no YouTube, e outro dia eu falava com a pastora Suzete sobre isso. As pessoas estão sendo enganadas. Quanta lorota, quanta coisa que você olha para a Bíblia está bem clara, dizendo é isso. E as pessoas estão ali ouvindo coisas totalmente opostas. Esses são os falsos mestres, os falsos profetas. Esses são pessoas que estão deturpando a verdade. E a Bíblia diz, ai desses. Mas eu me preocupo mais com aquele que está ouvindo. E esses, meu amado? E esses que estão sendo enganados? E esses que estão sendo incentivados? Olha, não precisa fazer muito esforço, não. Não precisa orar, não precisa fazer nada. No final é só graça. Olha aí a meia verdade. É claro que é pela graça, e só pode ser pela graça. Mas, meu amado, eu tenho que me firmar. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele usa um termo interessante. Você tem que trabalhar na sua salvação. Olha que interessante, trabalhar. Significa que hoje, se você prestar atenção na palavra, como você vai orar ao Senhor, como você vai receber isso, e a partir disso tomar atitudes, você está trabalhando na sua salvação. Não é algo que termina hoje, e nem vai terminar amanhã, mas é algo que a cada dia eu preciso observar meu coração, olhar para a mente, olhar ao meu redor,
ir até o Senhor, identificar. Tanto é que um dos pontos importantes da ceia, ao qual está registrado lá no livro de Coríntios, é examine o homem a si mesmo. E esse examinar é você olhar, você consegue identificar, meu amado. Sabe, se você está tendo dificuldade na oração, você não consegue identificar que você está tendo dificuldade na oração? Se você não está conseguindo ter prazer na lei do Senhor, na palavra, você não consegue identificar isso? Mas o que acontece muitas vezes? Nós até conseguimos identificar, mas logo suprimos isso com alguma coisa do cotidiano. Você até fica meio chateado, puxa, está algo estranho comigo, não estou me sentindo bem espiritualmente, mas daqui a pouco você acaba sendo entorpecido pelas coisas ao redor, e aquilo passa, e aí vai para lá, e de repente, numa outra oportunidade, alguém traz uma palavra, Deus fala com você, e novamente isso vem à tona. Você tem essa capacidade, porque o Espírito Santo nos mostra, Ele fala conosco, meu amado. E nós precisamos ser esses que vão identificar. Se você identificou a importância do alicerce, eu quero mostrar 2 pilares para você, que foi Jesus, meu amado, que nos mostrou e nos advertiu que vão acontecer no tempo do fim. Em Mateus 24, os discípulos eles fizeram 3 perguntas a Jesus. No versículo 3 está descrito assim: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Foram 3 perguntas que os discípulos fizeram. Jesus ele começa a responder essas perguntas. Olha, vai ser dessa forma, é isso e aquilo, e o Senhor diz, vão acontecer terremotos, tal e isso. Só que ele então traz uma revelação importante, que é essa que eu quero trazer para os irmãos. O primeiro pilar de sustentação, o amor. Diga para o seu irmão, primeiro pilar de sustentação é o amor. E o que Jesus disse? Olha que interessante, Mateus capítulo 24, versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Por causa da multiplicação da maldade, em outras traduções, por causa da iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é quando o pecado ele passa a ser algo que se torna um hábito. A iniquidade ela se torna também algo que é estabelecido por lei. Meu amado, você consegue olhar para o mundo hoje e conseguir identificar que o homem ou o ser humano dessa era está implantando leis que são totalmente contra o que Deus estabeleceu como a conduta do ser humano? Você consegue enxergar isso? Se você consegue enxergar isso, esse ato de transformar uma lei que é um pecado, isso também é uma iniquidade. A iniquidade, ela se estabelece. E é interessante que quando Deus ele lida com o pecado, Ele trata o homem, Ele trata o ser humano. Conosco, o Senhor trata o pecado. Agora, com relação à iniquidade, o Senhor trata com a terra. Você começa a entender por que a terra está sendo transformada no sentido de destruição? A cada avanço, a cada comemoração de um país, legalizamos tal coisa, agora é liberado, agora está tudo certo, agora é lei, a terra agoniza mais um pouco. E isso está diante dos nossos olhos. Às vezes você pergunta, por que, Senhor, está acontecendo isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e mudar o seu modo de caminhar, eu passarei a ouvir a sua oração e eu sararei a sua terra. E aí quando você olha para Apocalipse, meu amado, você entende que o ser humano, ele vai falhar. Ele vai falhar porque a terra será totalmente desfigurada por causa do pecado, por causa também daquilo que Deus vai fazer. E diante disso, meu amado, por multiplicar aqui
a iniquidade, por multiplicar a maldade. E quando eu estava meditando nesse versículo, o Espírito Santo me atentou para que eu abrisse uma Bíblia que eu tenho, que chama Bíblia NTT, chama Literal do Texto Tradicional. E lá diz o seguinte: e por se multiplicar o desprezo às leis, o amor de muitos se esfriará. Desprezo à lei. Exatamente nesse momento eu entendi que o Espírito Santo estava me mostrando. O que o Senhor nos disse no texto base de hoje? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer quem é esse. Ele é o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram as enchentes e a tempestade, e ele não foi abalado. Mas aquele, meu amado, que não ouve, olha o que o Senhor está dizendo aqui, ele vai ter um desprezo, e não somente as leis no sentido moral, no sentido prático, como sociedade, mas na lei de Deus. Uma das coisas que nós vemos lá no Velho Testamento é: medita na tua lei, dia e noite. Josué recebeu essa orientação. O salmista declara que o prazer da minha alma está na lei do Senhor. Ele diz: lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para o meu caminho. Você quer andar no caminho de luz? Você vai precisar da palavra. Meu amado, diante disso, nós nos preocupamos com os nossos jovens. Nós nos preocupamos com aqueles que estão aprendendo o caminhar. Estão começando ou sendo introduzidos numa caminhada, numa situação totalmente adversa. Por isso nós precisamos interceder, meu amado, pelos jovens. Interceder por aqueles que estão começando esta caminhada. Eles vão se deparar com ideologias, eles vão se deparar com maneiras de pensar, eles vão se deparar com um modo de se fazer completamente contrário. Você não se preocupa com os seus netos, com os seus filhos, com os jovens, com os adolescentes? E às vezes você fala e não se ouve, não é isso? E você até chora por causa disso. Meu amado, nós temos uma certeza, e essa é a nossa esperança: tudo podemos naquele que nos fortalece. Confia no Senhor, meu amado, mas não deixe de clamar. Porque quando você para de clamar, quando você para de pensar, é como se você se desligasse, é como se você estivesse deixando para lá. Não, a cada dia, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, da minha casa. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, que eles venham não ser enganados, que a tua luz venha resplandecer, que venha se estabelecer. Guarde-me, Senhor, desse esfriamento. Porque a Bíblia diz através de Jesus que por se multiplicar o desprezo às leis, esfriará o amor de muitos. Olha o contexto aqui: muitos. Não são todos, mas são muitos. Significa que o que sobra de muitos, meu amado? Poucos. O mesmo poucos que Jesus disse que caminharão pelo caminho que é difícil, os mesmos poucos que entrarão pela porta que é estreita. É para se pensar ou não é, meu amado? É para realmente chorar diante do Senhor? Você que não está se preocupando com isso, você que está firmando somente a sua vida toda nessa vida terrena, isso é construir na areia. A qualquer momento, se acontecer algo, você é impedido de conduzir a sua vida, de realizar seu sonho. Se acontecer algo, você é impedido pelo teu braço de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer. E aí, meu amado, é nessa hora que você vai entender a importância do alicerce. E por multiplicar o desprezo das leis, esfriará o amor de muitos. E aí no versículo 13 diz: aquele, porém, que continuar firme
E na Bíblia, essa Bíblia que eu citei para você, NTT, traz o seguinte: esse continuar firme é paciente e suportando. Paciente e suportando. Você entende o que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma? Porque eu tenho que estar paciente. A paciência é inimiga da ansiedade. Elas são contrapontos. Se você está ansioso, é porque você não quer esperar. Mas se você resolve a ansiedade, ela pode ser resolvida em Cristo, você então pode não somente esperar, mas como um resultado, você vai conseguir suportar. Porque nós não sabemos o dia em que o Senhor virá, meu amado. Isso não é uma verdade? Mas até lá, o que eu faço? Eu preciso suportar. Coisas que você vai ver, coisas que você vai viver, coisas que você vai presenciar. E se você não estiver firmado na rocha que é Cristo, o seu amor vai começar a esmorecer. E aí você diz: tudo bem, pastor, mas depois no final é eu e Deus. Você ainda não entendeu a completude do que o Senhor está nos trazendo. Porque o amor também está relacionado à minha comunhão com o Senhor. Se está acontecendo algo comigo, o meu amor está esfriando. Eu também vou ter uma dificuldade no meu relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que o amor, ou o primeiro amor, o que você entende por primeiro amor? É aquele que está acima. É aquele que é a sua prioridade. É aquele a qual você diz: primeiro é Deus, depois vem as outras coisas. O amor verdadeiro. A Bíblia diz que esse amor verdadeiro, ele não pode esfriar. Por quê? Porque ele é sustentado por Cristo. E Cristo não falha. Agora, se o amor está esfriando, a culpa é de Cristo? De quem é a culpa, meu amado? É nossa. Que nós não estamos trabalhando nos alicerces. A casa está começando a ruir. O negócio está começando a tombar. Não cai de uma hora assim, imediato. Vai ruim. A base, ela vai colapsando. Ela vai exercendo peso. E ela não tem força para aguentar. Esse amor que vem do Senhor, ele não pode esfriar, mas por causa da influência ilusória dos falsos mestres. Meu amado, toma cuidado quem você ouve. Toma cuidado. Hoje tem o coaching gospel, que ele é especialista em trazer os jargões evangélicos, para te levantar. Hoje eu estou animado. Aí ele começa a gritar: dá um glória a Deus aí. Essa igreja está muito fria, vamos lá. Eu quero ouvir. Não é assim? Aí começa lá, glória, parece que o fogo pegou, mas não é fogo, não é fogo nenhum, meu irmão. É só emocional, é só casca. Porque Jesus disse que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, esse é o sábio, esse é o que tem discernimento. Então, meu amado, eu não me preocupo se você está dando glória a Deus ou não, se está fazendo um reboliço ou não aqui. Eu me preocupo se você está entendendo o que o Senhor está te transmitindo. E às vezes o silêncio mostra que você está refletindo. Porque tem hora que eu preciso parar para ouvir. Se eu ficar gritando junto com quem está falando, como eu vou entender? Por isso que a própria palavra diz que há uma hora certa para cada coisa. Há uma hora de você vai adorar ao Senhor, você vai louvar, há uma hora que você vai buscar, mas há uma hora que você vai ouvir. E essa é a hora que nós estamos aqui para ouvir. E diante disso, meu amado, nós vemos aqui que por causa dos falsos mestres, por causa da perseguição. Meu amado, se você morasse num país comunista, que você não pode ter um exemplar da Bíblia, que você não pode fazer um culto,
você tem que fazer escondido, e se alguém ouvir, chama a polícia e você vai preso. Isso se chama perseguição. E se você morasse num lugar desse? Você falava, Deus já não é tão interessante, porque a sua única motivação seria buscar por Ele. A sua única motivação seria ter uma conexão com o Senhor. E eu fico muitas vezes pensativo, né, em que existem, entre aspas, cristãos adeptos desse tipo, né, de prática. E eu fico pensando, será que entendem mesmo o que é servir a Cristo? Será que entendem mesmo, né, o que é aquilo que se levanta contra Deus contra todo o objeto de adoração? Será que essas pessoas não entendem que é o espírito do anticristo, que se estabelece na terra em oposição aos santos? Eu fico pensando sobre isso e eu oro ao Senhor que tenha compaixão da mente dessas pessoas. Porque o que será desses, meu amado? Lá na frente, quando o alicerce colapsar, quando tudo começar a ruir, a Bíblia diz que as virgens imprudentes, no momento em que o negócio veio o entendimento, elas foram correr atrás do azeite, mas já era tarde. É agora, meu amado, o dia que se chama hoje, é agora a hora de correr, é agora a hora de estabelecer, é agora a hora de se firmar. O amor para com Deus se esfriará, o amor para com a igreja se esfriará. Hebreus 10, 25, há uma orientação para nós, não deixe de congregar. Isso eu sei que é algo de discussão, né? Você entra em vários lugares, estão discutindo se você tem que ir à igreja ou se você não tem que ir à igreja. Eu entendo, meu amado, que tem pessoas que podem até ter essa capacidade de conseguir não estar congregado. Mas eu te pergunto algo, os que estão ao seu redor, esses que muitas vezes Deus coloca para que você seja como um ponto de referência, de orientação, o que você está ensinando, mostrando ou agindo dessa forma para esses? O que você está ensinando para os seus filhos, que estão começando agora na caminhada cristã? Eu não preciso ir. E olha o que a palavra diz, Hebreus 10, 25. Não deixemos nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Meu amado, tem algo que Deus estabelece quando nós estamos reunidos, que Ele não vai fazer de outra forma. Deus é estratégico. Você pode até ter capacidade, você pode já ter firmado já o seu alicerce na rocha, a ponto de você não precisar, às vezes, estar congregado. Mas, meu amado, olhe, tem pessoas ao seu redor que necessitam do seu exemplo. Pode ser que você se salve, mas e aqueles que o Senhor colocou para você apacentar? Você está entendendo, meu amado? E os que o Senhor colocou. Por isso, meu amado, é um esforço que vale a pena. Vale a pena que você também venha pregar a palavra pelo exemplo, pelo testemunho, pela maneira de agir. Ainda que você possa não concordar plenamente com essa maneira de interpretação aqui da palavra que está descrita em Hebreus, mas você pode com certeza entender, há pessoas que estão ao meu redor, que necessitam que eu continue fazendo, para que eles venham se estabelecer. O amor de muitos se esfriará. Por isso que lá em Apocalipse 2,4, Jesus disse, entretanto eu tenho contra ti algo, abandonaste o primeiro amor. Jesus é o quê? O primeiro. Ele não aceita ser o segundo. Ele não aceita ser o segundo. Porque se ele se tornar segundo, significa que tem outro que é primeiro. E ele disse o seguinte, que nós não vamos conseguir obedecer a dois senhores. No contexto, ele está falando sobre a riqueza e o dinheiro. Mas
nós também podemos erguer muitas outras coisas acima de Deus e deixar o Senhor como o último plano. E aí vem aqueles chamados jargões evangélicos que criam ranking, né? Deus primeiro, família segundo, igreja terceiro. Amado, isso daí é perigoso, esse tipo de explanação e tentar entender dessa forma. Porque se Deus é primeiro, todas as outras coisas vão estar alinhadas. Se Deus é primeiro, a igreja não vai ser terceiro ou último. Se Deus é primeiro, a família não vai estar em segundo lugar. Ele tem a capacidade de trazer tudo junto com Ele. Você entende? Nós temos que tomar muito cuidado com essas frases, expressões, coisas prontas, um pedacinho da palavra que é jogado. Isso tem trazido muito problema, isso tem trazido muita falta de entendimento. Mas aquele que está trabalhando no seu alicerce, esse permanecerá firme. Conseguiram entender o primeiro pilar, o amor? Então vamos usar por base. Essa mesa tem duas pernas, amém, amado? Então o primeiro pilar é o quê? Ixi, acho que eu vou ter que começar a pregar de novo. Qual que é o primeiro pilar? O amor. Está fraco ainda. O primeiro pilar é o amor. Agora nós vamos ver qual é o segundo pilar. O segundo pilar é a fé. Fala para o seu irmão, o segundo pilar é a fé. Por que a fé, pastor? Porque Jesus disse, no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé alguma na parte da terra? Jesus traz essa explanação num contexto de Lucas 18, aonde ele fala sobre a mulher que foi atrás de se fazer justiça, e ela buscou o juiz iníquo. E o juiz iníquo, de tanto ela importunar, ele atendeu. Jesus, então, ele contou essa parábola do juiz iníquo aos seus discípulos, advertindo eles o dever de orar continuamente. Jesus advertiu os discípulos para o dever do quê? Orar continuamente. Para quê? E jamais desanimar. Meu amado, são duas coisas que nós temos aqui: orar continuamente e não, porque pode ser que você esteja orando e desanimar. Você está lá, Senhor, né, mas está um desânimo só, está uma incerteza, está algo acontecendo. Ele diz, orar continuamente e jamais desanimar. Aqui o significado da parábola, Jesus ele aponta para que aqueles discípulos se atentassem à resposta do juiz. Ele diz, eu vou fazer justiça de tanto ela me importunar. E ele diz o seguinte, se esse juiz, sendo iníquo, conseguiu fazer a justiça, não fará justiça Deus aos seus santos? Não fará justiça Deus aos seus que Ele ama tanto? Fará ou não fará, meu amado? Com certeza fará. Jesus ele usa essa expressão, com certeza fará. Então, eu quero que você agora preste atenção. Você já entendeu que a parábola fala do orar continuamente e não desanimar e não esmurecer. Esse orar aqui também aponta para uma perseverança. Continuar crendo. Meu amado, somente ora uma pessoa que crê, não é verdade? Se você não crê, você ia orar? Como você vai dobrar o joelho e ficar um tempão lá? Se você vai até o Senhor, é porque você crê. O problema é que muitas vezes nós não temos a permanência, não temos força, não temos a continuidade. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos continuar. E esse continuar crendo até o fim, na Bíblia NTT diz o seguinte, pacientemente suportando até o fim. Nós vamos precisar suportar, meu amado. E para que você suporte, você vai conseguir suportar sem fé? É só um exemplo claro. Quando as coisas estão tudo bem na sua vida, não é fácil servir ao Senhor? Está tudo bem.
emprego dá bem, as coisas que você está pedindo, Deus está fazendo, aí você fica animado, né? Ou aí você usa esse termo, eu estou no centro da vontade de Deus. Está tudo dando certo. Só que quando as coisas não começam a sair como você imaginava, preste atenção no termo que eu estou utilizando. Por que não sair como você imaginava? Porque às vezes Deus está trabalhando ali, está fazendo o que é bom para você. Só que às vezes o que é bom para você, você acha que é ruim. Porque às vezes Deus, Ele mexe aqui, Ele traz, Ele tira, Ele diz não. Já experimentou o não de Deus aí? Já ou não? Se você não experimentou, você ainda vai experimentar. Uma hora Deus vai dizer não. E aí Ele vai tratar o quê? Com a sua ansiedade. Quando Ele diz não, Ele trata, né, com aquela pessoa que ela é mimada. Sabe aquela pessoa que bate o pé, esbraveja, se joga no chão e as pessoas fazem o que ela quer? Deus você não consegue dobrar, não. Você ficar esbravejando, só vai adiar, só vai demorar mais. Deus está dizendo, eu sou de eternidade a eternidade. Fique aí, esbravejando. Mas, meu amado, a Bíblia fala que nós precisaremos crer. E Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Meu amado, por que você acha que Jesus ele proferiu essas palavras? No tempo da volta de Cristo, será que as pessoas ainda vão estar crendo? Significa o modo como as coisas vão estar. O modo como nós estaremos. A Bíblia fala que serão momentos adversos. Jesus diz que começará pelo princípio das dores. Isso se intensificará. E nesse meio termo, que a gente não sabe quando, Jesus vai vir nos buscar. Mas eu te digo algo, meu amado, se você achava que antes das coisas piorarem, você seria arrebatado, eu te digo para você que você se enganou. Você vai presenciar algumas coisas, porque o Senhor precisa trabalhar nesse alicerce. O Senhor precisa também provocar salvação. Meu amado, o filho pródigo, ele só voltou para a casa do pai quando ele olhou para quê? A bolota do porco. E ele desejou comer aquilo. Naquele momento ele se lembrou, poxa, na casa do meu pai é diferente. Sabe, tem coisas que vão ser necessárias acontecer para que muitos venham entender Jesus Cristo, esse é o verdadeiro. Jesus Cristo, esse é o verdadeiro que me ama. Jesus Cristo, esse realmente é o que se importou comigo. Enquanto isso, a Bíblia diz que nós precisaremos suportar em fé. Por isso, como está a tua fé? Será que a sua fé está nas motivações certas? Nós falamos aqui de 2 pilares. Nós precisamos manter a sustentação, fé e o quê? Fé e amor. E eu encerro essa mensagem mostrando algo para você, meu amado. Sem amor, não há fé. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Sem amor, não há fé. Ainda que haja fé, é uma fé com motivações erradas. Tem muitas pessoas que não amam ao Senhor, mas têm fé nele, esperando naquilo que ele vai dar. Sabe, tem pessoas que querem, às vezes você está na rua, Jesus diz, olha, eu vou dizer, essa multidão que está aqui atrás de mim, é que eles querem pão. Havia uma multidão andando atrás do Senhor. Ele diz, não se engane com essa multidão aí, que eles estão interessados em outra coisa. Mas mesmo assim o Senhor deu. Mesmo assim o Senhor alimentou, porque há compaixão. Mas Ele ensinou numa essência que aponta para esses pilares, que aponta para esse alicerce, meu amado. E um deles que está relacionado com aquilo que o Senhor profetizou, a fé que não terá muita no final, e o amor das pessoas que vão esfriar. Diante desta mensagem, como você tem que orar? Meu amado, essa é a chave da vitória, vamos colocar assim. É a chave da vitória, como você vai orar.
Se você sabe que Jesus disse, olha, o amor de muitos vai esfriar. Você não vai ficar mais com os olhos voltados para você? O que está acontecendo aí dentro? Como você está reagindo de dentro para fora? Como você está absorvendo as coisas? Se a fé, ela vai também esmurecer, você não vai olhar para como você está crendo ou não no Senhor? Será que as coisas não estão se abalando aí? Porque se a sua motivação estiver errada, você pode estar até atrás do Senhor, mas somente para Ele te curar, somente para Ele te abrir uma porta, te prosperar, te dar algo, te colocar numa posição maior. Tudo isso Deus pode fazer, meu amado, mas tudo isso não é o principal, que é a eternidade com Ele. Então, nesses dois pilares, eu deixo eles nesta manhã para que você reflita. E termino com o versículo 25 do capítulo 7. E caiu a chuva. Caiu o quê? Vieram as enchentes. Diga, vieram as enchentes. Sopraram os ventos. E bateram com violência. E bateram com violência. Contra aquela casa. Diga assim, contra a minha casa. Mas a minha casa não caiu, pois tinha, pois tem, pois terá o alicerce na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós exaltamos a Tua presença, Senhor. A Tua majestade santa. Eu faço um convite para você, se você quiser ficar em pé ou permanecer sentado, fica ao seu critério. Mas eu queria que você refletisse sobre esses dois pilares, fé e amor. E você vai fazer uma oração. E você vai fazer uma oração nessa manhã. E você vai pedir a ajuda do Senhor. No mínimo, no detectar mínimo de uma alteração, você vai apresentar ao Senhor o que tem acontecido dentro de você. Tem sido abalado pelas coisas que estão ao seu redor? Você parece que o seu amor para com Deus está ficando diferente? Você não está sendo intolerante ou você está sendo displicente com relação à palavra de Deus? Eu quero que você ore agora, meu amado. E eu não vou orar agora por você, porque eu quero que você ore. Se você nunca orou, ou se você não tem orado, você vai orar agora. Orar é falar com o Senhor. Examine o homem a si mesmo. Fale com Ele. Nem que for para dizer, Senhor, me ajude. Essa é a oportunidade, meu amado. Não despreze essa oportunidade.